Olá amigos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco longo, no entanto eu creio que será de grande valia se você assistir até o fim. Este vídeo eu pretendo esclarecer algumas coisas que têm dominado muita gente, muitas vezes através do medo ou das emoções. Enfim, inclusive eu mesmo já me enganei com estas coisas. São coisas que vão surgindo, minando a nossa mente, e quando a gente menos espera, a gente está invertendo as prioridades. Lembra daquela passagem bíblica que Jesus enviou os discípulos, naquela época 70, e eles voltaram maravilhados com tudo o que tinha acontecido? Alguém disse: Senhor, pelo teu nome até os demônios faz o que a gente manda. Então Jesus fala que viu o seu inimigo cair do céu como um raio, e na sequência ele também diz que tinha dado poder para que pisassem serpentes e escorpiões e nada lhes aconteceriam. Porém, ele também fala: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. É exatamente isto que este vídeo traz hoje. Não que eles estavam errados por se alegrar, mas Jesus estava falando sobre a coisa mais importante para se alegrar. O que tinha que ser a verdadeira razão da motivação deles. A questão era focar no que importa, em fazer parte do reino de Deus, porque a gente crê em Cristo. E isso sim, nem todos podem conseguir. Bora pro vídeo. Você já parou para pensar na possibilidade de ser atormentado por toda a eternidade? Sendo acusado e torturado dia e noite por demônios, criaturas horripilantes e sentindo um peso na consciência? E o pior ainda, presenciando a tortura de irmãos, parentes e amigos, vendo pessoas que um dia você acreditou, pessoas em quem confiou, pessoas que tinham a postura de santo, mas verdadeiramente não passavam de hipócritas. Não é possível julgar aqueles que estão andando lado a lado com a gente. Não dá para julgar o que se passa na cabeça de ninguém. Mas pense por um instante em você mesmo. Quem é você de verdade? Quais são os pensamentos que têm te dominado? Quais são as tuas verdadeiras intenções e motivações? Veja uma preocupação gigantesca de pessoas que buscam a santidade por medo. Medo de não se dar bem na vida. Medo de não ter uma família. Mulheres que têm medo de não encontrar o homem dos sonhos. Outras que se casaram, mas sofrem por causa do vício do marido. Jovens que sabem que a pornografia tem diminuído sua capacidade cognitiva e perderam a criatividade e querem vencer para conquistar a felicidade terrena. Relacionamentos arruinados por causa do vício. Enfim, querem a liberdade para ter felicidade. Querem vencer o pornô e a masturbação para pôr um fim em suas dores, a fim de serem salvos. E não há nenhum problema nisso, desde que sejamos verdadeiros e sinceros em nossas motivações. O problema é que muitas vezes estamos focando em Jesus por um interesse vaidoso e efêmero. Nossas lutas e anseios estão apenas visando um bem material e passageiro, quando muito uma sensação de alegria que dura só até algum boleto ou a fatura do cartão de crédito chegar. Como você se sente quando é bajulado por um amigo, entre aspas, né? Ou por alguém que você percebe que tem um interesse por trás de todo aquele elogio, ou até mesmo de alguém que te faz um favor? Eu, particularmente, me sinto muito mal. Acho que ninguém gosta de pessoas interesseiras, não é mesmo? E muitas vezes é desta forma que nos relacionamos com Cristo. Ai, papaizinho,
Ai, Jesusinho. Um povo que honra o Senhor com os lábios, mas com o coração nos bens desta terra, na casa boa, na saúde, embora não fazendo nada para merecer, sem amor por Deus e nem amor próprio. Porque alguém que faz tudo errado, egoísta, que não cuida de si mesmo, que não perdoa, cheio de maus pensamentos e mágoas, não tem amor próprio. Logo, como alguém assim vai amar ao próximo? Parecemos muito aquela galera da época de Jesus. Só seguia ele por causa dos milagres que ele fazia, por causa dos sinais e prodígios que ele operava, as curas, os exorcismos que ele realizava. Meu amigo e minha amiga, sinais e prodígios não significam nada. Deixar de ver pornografia ou de se masturbar não vão garantir a sua salvação eterna. Olha só, muitos que seguem vida pura não pensam em parar de ver pornografia porque é pecado de ofensa contra Deus, apesar da gente falar isso o tempo todo. Ainda eles não acreditam que a pornografia é um ídolo do coração. Não, só pensam em parar porque a pornografia é atraso de vida. Só porque a pornografia tem feito muito mal a eles no sentido de não conseguirem prosperar aqui nesta terra. Vou falar uma coisa que talvez você ache estranho. Você não precisa de Jesus para alcançar feitos terrenos e materiais. Você não precisa de Jesus para que o teu cérebro encontre o equilíbrio perfeito. Isto é carnal, é físico. E o que é nascido da carne é carne. Seria muita ingenuidade ou ignorância da nossa parte achar que isto é prerrogativa somente daquele que é um discípulo de Cristo. Existem muitos que não têm Jesus como Senhor e Mestre e que acreditam só no Buda e não são viciados na pornografia e nem na masturbação. Outros que acreditam apenas em si mesmos e não usam drogas ilícitas e cuidam da saúde até muito mais do que muitos crentes. E, se não bastassem, ainda se declaram ateus. Não que não tenham outros problemas, outras falhas e outros defeitos. Todos têm. Mas, especificamente destes, estão isentos. Assim também na época de Cristo tinham muitos que não eram seus seguidores, não eram seus admiradores, ainda assim eram ricos, abastados, não tinham falta de nada, tinham muitas e muitas propriedades, tinham casas, comida, roupas, se divertiam, eram ricos, tinham muitas posses e o melhor, não tinham demônios. Este é o problema de muitas igrejas de hoje. Ela reduz Jesus ao materialismo e apresenta um Jesus preocupado só com o que você pode ter. Um cristianismo que tem como evidência do seu Cristo o carro que eles têm na garagem, a mansão de $1 bilhão, ou os jatinhos particulares e testemunhos de pessoas que só fundamentam no ter e não no ser. É este o Jesus que a gente vai apresentar para o Bill Gates? Será que é deste Jesus que o Zuckerberg precisa? Será que é por este Jesus que o Elon Musk está buscando? Será que é este Jesus que vai salvar o Jeff Bezos? Que teologia é essa que não consegue ser útil a multimilionários? Por isso, nossa missão como ministério tem que ir muito além de ajudar você a andar livre do vício pornográfico e da masturbação. Porque do contrário, vamos entrar na mesma onda desses pregadores que só pregam Cristo especialista em prosperidade financeira. Estaríamos pregando um Jesus especialista em te livrar do vício pornográfico e da masturbação. Aí cedo ou tarde você descobre que este feito não é só particularidade de Jesus, e não é mesmo. E você vai achar de forma inconsciente que não precisa mais de Jesus. Nosso desejo é que você conheça Jesus como Ele é, que enxergue a justiça de Deus e o reino eterno. Você não precisa de Jesus pelo que Ele pode fazer por você somente. Até porque na maioria das vezes o que a gente pensa que só Jesus tem o poder para fazer são coisas que todo homem é capaz. Nós precisamos de Jesus pelo que Ele é. E isso está muito além do que os olhos podem ver e do que podemos sentir. Faça uma busca agora dentro de você. Observe os seus pensamentos, respire fundo, observe qual tem sido a sua real intenção. Por que você segue o Vida Pura? Por que você assiste às nossas lives? Por que você é um dos inscritos deste canal? Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é muito libertadora. É a parte que Nicodemo se encontra com Jesus. As más línguas dizem que ele foi trocar uma ideia com Jesus de noite porque ele ficou com medo de ser repreendido por seus colegas de ministério. Só que não é nem isso a questão que eu quero trazer aqui. Nicodemos estava encantado com os sinais e acreditava que ninguém, absolutamente ninguém,
poderia fazer tais sinais se este alguém não tivesse Deus ou tivesse com Deus? E aí, você acha que a perspectiva de Nicodemos estava certa? Estava correta? Não, claro que não. Aparentemente, Jesus não respondeu nada com nada. Nicodemos prestou louvores, elogiou o ministério de Cristo, exaltou, adorou, e Jesus deu uma resposta sem nexo algum com a questão. Nicodemos fala: Jesus, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus responde: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. O que isso tinha a ver com o que Nicodemos tinha acabado de falar? Aparentemente não tinha nada a ver. Mas por que será que Jesus disse isso? Porque Jesus queria mostrar para ele que se ele o seguisse só porque ele podia fazer, só pelos sinais que ele operava, por causa de uma teologia reducionista e materialista na qual ele estava preso, ele seria enganado fácil. E dessa forma jamais poderia ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus não tem aparência exterior. E isto a gente pode ver lá em Lucas capítulo 17 e versículo 20. Jesus estava falando que aquilo que você ouve, que aquilo que você enxerga, que aquilo que você sente, seja através do seu tato, do seu olfato, do seu paladar ou dos seus sentimentos, nem sempre pode ser encarado como verdadeiro ou real. Quando muito, não passam de sinais elétricos interpretados pelo teu cérebro ou de emoções fundamentadas apenas em sentimentos, decorrentes muitas vezes até mesmo de alguma desordem química do seu próprio cérebro e do corpo. Agora, quando você nascer de novo, então aí sim, ninguém vai mais te enganar. E aquele que é nascido de novo não precisa de estímulos externos para crer. Até porque se você já consegue contemplar com os teus sentidos falhos, não lhe resta mais nada a esperar. Jesus queria mostrar que a multidão não precisava dele só para comer pão e peixe. A natureza por si só já resolve este problema. E o contexto da história não mostra um país assolado pela guerra e nem pela fome. Com isso não quero dizer que eles viviam em paz. Pelo menos os impostos cobrados pelos romanos eram capazes de manter no mínimo a ordem pública. O rei não precisava dele para exercer a função de chefe de Estado. Você também não precisa de Jesus para ser um cara rico, influente, etc. Quer saber? Você não precisa de Jesus nem para se livrar da pornografia e da masturbação. Você também não precisa de Jesus só para ser curado das enfermidades que assolam seu corpo. E mais uma coisa, você não consegue ser amigo de Cristo levando o seu dinheiro aos templos. E o reino de Deus não é bolsa de valores que você investe os seus 10% esperando que as suas ações subam. Isso não é bíblico. Quiçá eu esteja incomodando algum pastor, talvez algum bispo, e até mesmo algum apóstolo. Já pensou se todos comprem esta ideia? A fonte dos dízimos e das ofertas pode até secar, não é mesmo? Sim, porque tem muitos interesseiros que só doam, que só ofertam, esperando algo em troca. Eles acham que o reino de Deus é CDB e RDB. Por que isso acontece? Porque foi esta a ideia que a teologia da prosperidade inculcou na mente de homens materialistas. Quem sabe até transformou os homens em materialistas. Mas aguenta firme aí, pastor. Creio que você vai concordar com o que eu estou falando. Eu não estou falando que você não pode ser rico, meu amigo. Claro que pode. É só você fazer bom uso da graça que foi dada a todos os homens. O sol dele nasce sobre bons e maus e a chuva dele desce sobre justos e injustos. Se você planta, você colhe. Esta é a graça universal. Da mesma forma, são os anticorpos que vencem as enfermidades. A recuperação da saúde pode ser natural, graças ao nosso sistema imunológico, e não deve ser substituído por meios externos. Novas conexões cerebrais são possíveis graças à neuroplasticidade. Isso também é natural. Você só precisa ter um pouco de conhecimento, imaginação e atenção plena. Só que o que eu tenho percebido é que muitos estão fazendo cortesia com chapéu alheio. Acham que tem o dom da cura, porque oram e alguns são curados. Só que quando outros não são curados, é porque eles não tiveram fé. Aí é fácil, né? Se você for curado, é porque eu orei e você foi curado. Eu tenho poder. Se você não foi curado, é porque a tua fé é muito fraca. Por isso que muitos estão sendo enganados. Por isso que muitos ainda vão te enganar com extratos e pílulas e outros métodos de cura. Em uma pesquisa feita há um tempo atrás, diziam que no Brasil existiam mais farmácias do que padaria, porque até mesmo os remédios estão enganando muita gente com o poder de uma suposta cura.
Eu também posso te enganar, posso usar você como refém e dizer que você só vai conseguir andar em liberdade do vício pornográfico, do pecado sexual, da masturbação, se andar lado a lado com a gente. Agora, se você sair da nossa proteção, você vai voltar a estaca zero. A gente pode te amaldiçoar. Se você acreditar, você será amaldiçoado. Esse truque é velho, já fazia isso na época de Jesus. Então, se você acreditar nisso, é lógico que isso vai acontecer. Porque o que faz acontecer é o que você acredita. Marcos 9, 23. Porque tudo é possível que crê. E esta máxima se aplica a tudo. Porque também é uma lei. Fique esperto que estão usando a tua crença contra você. Estão estimulando a tua fé contra você mesmo. Me lembro da passagem bíblica da mulher que passou 12 anos tendo hemorragia e a narrativa bíblica disse que ela pensou consigo mesma que se apenas tocasse em Jesus seria curada. Consegue perceber? Ela pensou consigo mesma que se apenas tocasse em Jesus poderia ser curada. Ela acreditava que a cura estava no toque, mas não entendia que a cura na verdade estava no crer. O toque tem a ver com o sistema sensorial, aquilo que acontece de fora para dentro, mas não transforma. Agora, o crer tem a ver com o sistema espiritual e invisível, o que acontece de dentro para fora, e tudo transforma. Aqui nesta passagem, como em muitas outras, podemos ver a verdade de Jesus. Ele não queria fazer dela uma refém ou escrava, não queria fazer dela uma prosélita apenas por um ato de uma cura, e de uma cura que partiu dela mesma. Ele não queria uma fã que o idolatrasse. Ele poderia fazer como muitos fazem por aí, incentivá-la a contar o testemunho para que ele fosse exaltado, mas Jesus era apenas o Filho do Homem. Ele poderia chamá-la em um canto qualquer e falar para ela contar o testemunho para que todos pudessem ouvir, para que as pessoas pudessem saber quem ele era e qual a igreja que ele tinha fundado. Ela poderia começar mais ou menos assim: eu vivia uma vida desgraçada, sempre fui religiosa, não perdia nenhuma reunião ao sábado na sinagoga, mas mesmo assim passei mais de 12 anos com uma hemorragia incontida. Era vergonhoso demais para mim. Mas desde que encontrei a sinagoga de Jesus de Nazaré, minha vida mudou. Agora sou uma mulher feliz. Como do bom e do melhor, tenho uma bela casa, vivo em um paraíso. Muitos que conhecem o Vida Pura também poderiam falar assim. Eu era escrava da pornografia e da masturbação, e desde que eu encontrei o pastor Felipe e o Cid do Ministério Vida Pura, minha vida mudou. Estou transbordando em felicidade, estou mais de um ano sem quedas. Enfim, isso pode parecer algo bom, mas pode ter uma raiz de idolatria. Com isso não quero dizer que você não precisa testemunhar, mas não aumente. E saiba que a transformação verdadeira acontece sempre de dentro para fora. A gente aqui fora, o Vida Pura, pode até ser o resultado, mas não a causa. Você é a causa dos teus resultados no mundo físico. Jesus não a incentivou a focar no que estava fora. Pelo contrário, olha o que ele fala: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus sempre foi verdadeiro e não precisava que sua autoridade fosse reafirmada por uma cura que não partiu dele, por um agente externo. Mas sim da fé que estava dentro dela, como um recurso implementado em sua mente pelo próprio Criador e que foi ativado pelo crer, pela crença, que é a chave da ignição de toda a partida rumo ao destino que se espera, sem a necessidade de uma prova física, vinda de estímulos externos. A fé dela estava direcionada para o que ela queria, para o que ela esperava, e não para o que ela não queria e nem esperava. E o que você tem esperado? Saiba que o que você espera é o que você acredita. Jesus não fazia média, galera. Não estava sendo modesto como muitos pensam, só disse a verdade. Filha, a tua fé te salvou. Isto é mais um alerta de Cristo para que você não seja seduzido pelos gurus da fé, por falsos mestres, falsos pastores, falsos psicólogos, falsos médicos, falsos líderes e falsos obreiros, falsos profetas e falsas igrejas, falsas religiões, que o povo mesmo exalta, colocando-os em um pedestal, transformando-os em deuses
e idolatrando, fazendo uma idolatria humana. E aí muitos falam da Igreja Católica que tem lá os teus santos e não enxergam que eles mesmos estão adorando homens, pastores, apóstolos, bispos e padres. Um espetáculo de títulos que não acaba mais. Observe o que Jesus mesmo disse. Abra a sua Bíblia, aí em Mateus, no capítulo 24 e no versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você não precisa de Jesus para viver como gostaria de viver aqui nesta terra, tá entendendo? Você não precisa de Jesus para realizar a viagem dos teus sonhos, para se casar, se dar bem. Tem mais alguma coisa? É isso. Você não precisa de Jesus para nada disso. Espera, Cid, mas Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. E aí, como é que você explica isso? Sim, isso é verdade. Ele mesmo disse isso. Sabe de uma coisa? Eu não vou te explicar nada. É só você olhar para a maioria dos homens ricos e famosos. Dá uma olhadinha para os políticos. Veja como o ímpio prospera. Não precisa de Jesus para fazer o que querem. Não precisam de Jesus para fazer o que talvez você está buscando. Sabe o que você precisa? Já que você quer tanto ter, tanto fazer, você só precisa ter coragem. Me desculpe eu desenganar você, meu amigo e minha amiga, mas se você questionou com base nesta passagem bíblica que veio à sua mente agora, de que sem Jesus nada podemos fazer, você precisa rever os teus conceitos. Talvez suas motivações não são nobres e segue a Jesus por interesse, porque quer fazer, porque quer ter, porque quer realizar. Talvez não tenha entendido o que Jesus Cristo quis dizer, talvez ainda não sabe o que significa andar com Cristo. E se você só está com Jesus porque até agora acreditou que sem Ele nada podia fazer, isso só revela a tua covardia, o teu medo e não o teu amor por Ele. Mas beleza, pessoal, este vídeo não é para apontar o dedo para ninguém, porque antes da mensagem chegar até você, ela teve que passar primeiro por mim. Ruminei muito tudo isso, a semana toda. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. E agora eu prefiro continuar assim. Mas o que será então que não podemos fazer sem Jesus? Em que sentido de nada corresponde o que sem Ele nada podemos fazer? De coisas que sem Ele não conseguimos realizar? Certamente ele não falava dessa esfera material que vivemos, mas ele falava do nascer de novo, de ser o novo alguém, de vencer o pecado. Sem Ele você não consegue viver em verdade de espírito. Só Jesus é capaz de te dar a vida eterna, a vida abundante. Só Jesus tem o poder de te ressuscitar. Só com Jesus para não ser condenado. Só com Jesus para não viver da forma que Nicodemos vivia, sendo enganado pelos sinais, sendo enganado por aquele pastor, por aquela pastora, aquela doutora que fala bonito, que tem bons argumentos, mas que na verdade não passam de sofismas. Esses dias eu estava vendo a mensagem do Zé Bruno, da Casa da Rocha, e ele dizia que o maior inimigo do evangelho não era o diabo, e sim o falso evangelho. É isso, galera. Fique esperto. Pregadores que simulam coerência com as regras da lógica, mas sua estrutura interna é falha, incorreta e deliberadamente enganosa. Só com Jesus para não ser enganado por uma cultura falida, por tradições perigosas, por ideologias e falsas teologias. Só com Jesus para não se encantar com os cantores gospel, que lá tem os seus milhões de inscritos no Instagram, e com aquele canal que você acha que representa alguma coisa, só porque tem lá os seus milhões de inscritos. Só com Jesus para não se tornar um extremista, seja de direita ou de esquerda, machista ou feminista. Só tendo Jesus em primeiro lugar para não adorar homens e depois se decepcionar com eles. Nós precisamos de Jesus para que quando a gente passar dessa para uma melhor, ou na parúzia, poder ser livre do tormento eterno e ser recebido por Ele no seu reino. Só com Jesus para amar de verdade, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nossa vida aqui é passageira. E eu acredito que existe um outro mundo, um mundo que será novo para mim, com outras regras e outro sistema. Um mundo em que existe um reino diferente do reino deste mundo. Um mundo onde realmente o flow fluirá melhor do que eu possa imaginar. Um mundo que Jesus foi preparar não para aqueles que viveram com Ele todo esse tempo por medo. Medo de não realizar, medo de ficar pobre, medo de não conseguir vencer o vício da pornografia e da masturbação. Não um mundo para
medrosos, mas para corajosos. Enfim, um mundo que foi desenhado e planejado para todo aquele que o amam. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O vídeo foi longo sim, mas foi necessário. E se você ficou aqui até agora, obrigado por me ouvir. Obrigado pela tua audiência e saiba que, se você chegou aqui pelo medo, isso é só o princípio da sabedoria. Você não faz ideia do quão longe você pode chegar quando começar a amar de verdade. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.